E aí, moçada, beleza? Quero agradecer o pessoal aí, porque ontem nós completamos exatamente um mês de canal do Curtas que Transformam. Já estamos aí com mais de 300 inscritos, 320 pessoas já se inscreveram no canal. E eu quero agradecer porque você tem compartilhado, indicado, valeu aí. Porque o objetivo é trazer uma reflexão rápida, mas que possa impactar e fazer-nos apreciar o conhecimento, como eu sei que é nítido no meu público, ok, gente? Hoje eu gostaria de trazer aí, né, uma análise então do conhecimento histórico, filosófico, sociológico do filme O Rei Leão. O Rei Leão, né, que é um remake aí da animação de 1994, ele traz no aspecto histórico, nós podemos ver aí um resgate também filosófico dos valores, da ideologia dos valores, ok? Então você vê ali, por exemplo, um reparo da monarquia, né, o absolutismo da monarquia, onde o Mufasa se estabelece como rei e não há um questionamento por que o Scar não é o rei. Ou seja, aparentemente nós notamos que o Scar é mais velho, ele talvez deveria ser o rei, mas que esse rei, esse reinado, ele foi ganhado, conquistado pelo Mufasa através do merecimento. Você vê que o Mufasa, por exemplo, tem algumas cicatrizes que mostram que ele conquistou esse reino que provavelmente o Scar não conseguiria trazer um equilíbrio, ou não estava conseguindo trazer um equilíbrio. Subsentende, ok, galera, que pode ser isso, mas aparentemente, né, nesse trabalho que eles apresentaram agora, parece que eles estão fazendo um reparo ou até corrigindo a ideia de poder, né? Você vê isso quando, por exemplo, Mufasa está conversando com o Simba e no primeiro o Mufasa está falando, olha, todo reinado tem o seu tempo, assim como o pôr do sol, e aí outro reinado se inicia e ele fala para o seu filho assim, olha, mas um dia tudo isso aqui, onde o sol toca, tudo essa terra aqui vai ser governado por você, Simba. E aí o Simba fala, olha, tudo vai ser governado, então quer dizer, tudo isso aqui será meu. Nesse segundo, é feito o mesmo comentário, só que o Mufasa diz assim, que não vai ser tudo seu, todo o seu reinado agora, Simba. Na realidade, nós estamos no poder para, não para trazer uma coerção, nós estamos no poder para trazer o equilíbrio sobre aqueles que são governados por nós. Então, traz a ideologia de um bom governo, de um bom rei, aonde tenta trazer então uma normalidade na sociedade. Você vê então uma sociedade onde está aqui equilibrada nesse filme aí. É bem bacana que apesar desse idealismo de sociedade equilibrada, você tem uns contrapontos. Por exemplo, você vê que o Scar, ele tenta de todas as formas usurpar o poder, né? E ele não consegue. E ele traz a sua própria essência, que é conviver com as hienas. Você também vê alguma falha aí, porque as hienas, né, elas são retiradas do meio da convivência com os outros animais. É lógico que tem uma ideia de fantasia, mas dentro do nosso ecossistema é óbvio que as hienas e todos os animais têm a sua convivência dentro da esfera muitas vezes bem próxima, né? Eles tentam mostrar isso aí, como toda ideologia sempre também tenta esconder algumas realidades, né? Mas o poder ele tenta ser mostrado de uma forma aonde venha satisfazer todos. Você vê que há um equilíbrio até na busca da predatória, né, da alimentação. Há um equilíbrio para que o ciclo da vida pudesse funcionar. Você vê então alguns elementos interessantes também dentro da socialização do próprio Simba,
né? A convivência dele depois, posteriormente, quando ele sai do seu reino, que ele foge, a convivência dele com o Timão e o Pumba é ilusória, né? Utópica, porque quando ele encontra e ele fala para os amigos, olha, mas e a respeito do ciclo da vida? E eles falam, ciclo da vida, aqui não tem isso, aqui é uma linha reta, né? Ou seja, nós vivemos e brincamos e aproveitamos a vida e morremos. Não há essa de ciclo da vida. Aqui nós não comemos animais, nós vivemos aqui dos insetos, dos vegetais. Há então ali até um conceito helenístico, né, da Grécia, de ataraxia, que é, né, os epicuristas entendem muito bem disso, que é essa busca do prazer sem conflitos, né? Uma vida prazerosa, né? O Hakuna Matata é exatamente isso. Então, no entanto, você vê um conflito pessoal dentro do próprio Simba, porque na sua essência ele é um leão, e um leão não, né? Não vive de vegetais ou de insetos. Um leão, ele é carnívoro, mas não é, você vai mostrar isso num filme, dá um impacto, então romantiza um pouco. E também mostra uma certa crítica ali, porque tem uma hora que o Simba está brincando com um antílope, né? E o antílope dá a entender, mas você não faria mal a um antílope, né? Ou seja, parece que está tirando a própria essência, porque um leão ele é carnívoro, e isso deixa ele assim um pouco reflexivo. E tem uma outra parte que deixa ele reflexivo, de perder a sua própria essência, quando o Rafiki encontra com ele, né, aquele macaco, e aí ele fala, o Simba diz, quem é você? Aí o Rafiki diz assim, não, eu sei quem eu sou, eu pergunto quem é você? Então traz uma reflexão existencial, porque o próprio Simba fala assim, eu já nem sei mais quem eu sou, mostrando ali, né, a perda da sua potencialidade. A filosofia trabalha, principalmente Friedrich Nietzsche fala da vontade de potência, aonde ele trabalha a ideologia, né? O Nietzsche fala que não existe mais Napoleão, até de Napoleão em diante a Europa se tornou uma Europa frágil, fraca, né? Então Alexandre o Grande, Napoleão, acabou depois. Então é como se hoje a Europa, ele dizia na época dele, né, século XIX, como se a Europa tivesse deixado a sua essência, a sua vontade de potência. Esses somos nós, né? Nós nascemos com uma vontade de potência, ou seja, a vontade de buscar a nossa essência da vitória e de se sobrepor sobre as coisas que trazem limitações ao nosso melhor de nós mesmos, ok? Então a gente percebe isso no Simba, até que ele, né, cai na real para voltar. Outras circunstâncias interessantes, por exemplo, na sociologia, é o fato social. O fato social é que nós podemos aí pegar um dos pais da sociologia, que é o Emile Durkheim. O Durkheim, ele vai trabalhar dizendo o seguinte, há vários fatores exteriores que influenciam o indivíduo, né? Como lar, família, como desemprego, e assim há vários fatores, ou seja, também a pessoa ela é atingida por fatores inesperados, e tem uma forma de você analisar e viver bem. O Durkheim, então, ele vai pegar, assim, fazer uma análise das ciências naturais, e ele vai querer trazer para as ciências humanas, como se fosse ali dentro de um laboratório, e mostrar que é possível ser analisado cientificamente a sociedade e trazer respostas, desde que o objeto possa ser analisado de maneira exterior. Então, no fato social, ele abrange 3, 4 tópicos. Eu vou falar de 2 aqui,
que é os fatos exteriores, ou seja, o indivíduo dentro da sociedade, ele não tem como impedir os fatos exteriores que vêm sobre a sua vida. Então o Durkheim ele vai dizer que é possível ele analisar e viver bem com esses fatos se ele conseguir fazer a contemplação e a análise e chegar a uma resposta pessoal. O outro, que é o da coerção, né? Da coercitividade, ou seja, você às vezes é coagido, ele vai fazer uma análise, por exemplo, do poder, e o poder vai coagir muitas vezes as pessoas, e as pessoas vão ter que conviver dentro dessa ideia de coerção. Né? Você vê, por exemplo, as hienas, elas eram excluídas, ok? Então, o próprio Michel Foucault também vai trabalhar na microfísica do poder, essa ideia da punição dentro do sujeito que não se enquadra dentro da sociedade. É óbvio que se você parar para pensar e analisar essas coisas, você fica muito reflexivo e é muito interessante que você consiga analisar e ao mesmo tempo fazer uma distinção. Por isso que é muito bacana as pessoas que têm crenças. Ter uma crença hoje é essencial, porque você consegue analisar uma sociedade que vive, às vezes, contrário àquilo que era a proposta de um reino ideal, como você vê depois, posteriormente, né? O resgate do reino ideal ali do Rei Leão. E mesmo você não vivendo nesse mundo ideal, quando você tem crenças, você entende, mesmo dentro de estar coagido, mesmo dentro de situações exteriores que quase sempre não estão sobre sobre o nosso governo ou sobre forma de podermos impedir. Então Durkheim ele vai trabalhar com esses fatos sociais e a gente vê muito disso acontecendo dentro do Rei Leão, vários fatos que ocorrem. E você vê alguns personagens bem característicos, interessante ali, por exemplo, o Zazu, por exemplo, ele é um pássaro que você percebe que ele tem um sotaque de um inglês britânico. Subentende então que é um legado, né, da colonização inglesa lá na África. E com os relatórios matinais, com as informações do dia sobre o que está acontecendo no reino. Isso é uma coisa bem da colonização inglesa que nós tivemos aí. Então, vários fatores estão incluídos aí dentro da história e da sociologia. Como eu disse, não numa complexidade muito grande, porque é um filme para crianças, mas que nós podemos extrair muitas lições, ok? E voltando aí um pouquinho sobre aquele momento em que o Simba diz ali, eu já nem sei mais quem eu sou, né, que eu acabei de falar. Esse é um fato tanto da filosofia como também da psicologia, né? De uma crise existencial em que o fato social, como eu disse, dos fatores exteriores vir de encontro ao indivíduo e ele não saber mais trabalhar com isso. Então, ele perde, na sua essência, ele acaba perdendo o conhecimento de si mesmo. E aí muitas vezes a pessoa precisa ser trabalhada novamente. Sócrates dizia, para que isso não venha acontecer, conheça-te a ti mesmo, busque conhecer a si mesmo. Então, mas o legal é isso, quando ele busca conhecer a si mesmo, que ele volta na sua essência, ele volta à vontade de potência, ele se restabelece para o propósito para o qual ele foi nascido. E aqui eu gostaria de terminar essa mensagem. Se você analisar, você também nasce com uma vontade de potência, mesmo que coagido por um mundo desde quando você nasceu, né, dentro do fato social exemplificado aqui pelo Durkheim, desde quando você nasceu, há fatores exteriores que vêm coagindo você, e o tempo todo. Né? Desde do porteiro, de qualquer uma profissão até o presidente, há um fator ali exterior para todos nós, ok? No entanto, o ideal é você saber trabalhar isso. Quando o Simba retorna
para o reino e ali continuar o ciclo da vida nessa monarquia perfeita e equilibrada, ele também está mostrando na sua essência que agora ele consegue viver, mesmo dentro de um mundo de disputas, ele consegue viver a sua essência principal. E eu gostaria de deixar essa reflexão para você hoje. Mesmo dentro das disputas, da luta pelo poder, do desejo de sobrepor-se o outro, você pode olhar de maneira exterior todas essas coisas e entender que, apesar de tudo que vem acontecer, dentro de você há um desejo de potência, de você viver o melhor de si mesmo. É só você analisar e compreender a sua essência. E quando você compreende a sua essência, você não se nega mais e chega à conclusão da possibilidade de viver a sua grandeza maior, que é ser você mesmo. E entender que o mundo funciona assim, mas que você está dentro de uma sociedade, não está conformado com essa sociedade, mas está aceitando, mas nunca negando o seu poder, a sua vontade, a sua essência e o melhor de si. Ok, galera? Fiquem com Deus, valeu aí. Se você gostou, deixa o seu like ou o seu comentário e fiquem com Deus. Um abraço, até mais. Valeu!